Essa é a terceira temporada do BonaCast e nessa temporada eu vou compartilhar com você os meus pensamentos sobre finanças e investimentos. O BonaCast é apoiado pelo BTG Pactual, o maior banco de investimento da América Latina. Abra sua conta e dê um BTG nos seus investimentos. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast da série Pensamentos do Bona. São os podcasts onde a gente traz reflexões importantes sobre o nosso processo de desenvolvimento pessoal, que naturalmente envolve finanças, investimentos e algumas outras coisas, né, que caminham em conjunto com isso aí. Basicamente, a gente sempre está falando aqui de qualidade de vida de uma maneira mais ampla, porque não apenas vamos investir, vamos aumentar nosso capital, vamos ficar rico, vamos atingir 1 milhão, vamos atingir o 10 milhões, vamos atingir o bilhão, e por aí não se trata só disso, se trata de compreender como que essas coisas se relacionam, as coisas que a gente tem internamente para se descobrir, porque na verdade o final da história é que a gente quer qualidade de vida, a gente quer algo que se chama de felicidade, né? Ou algo parecido com isso. Então a gente precisa desenvolver não apenas o aspecto finanças e investimentos como se fossem algo separado da nossa vida, não são, vocês estão integrados com vários outros fatores e a gente precisa ter essa visão integrada, né? Então esses pensamentos, pelo que eu percebo deles, eu acabo fazendo esses links assim. E uma coisa que acontece com frequência também nas mídias sociais aí que eu vejo, às vezes a gente publica um conteúdo, até em outros conteúdos de outras pessoas, né? E às vezes as pessoas que acompanham, que estão aprendendo ali, às vezes falam as coisas assim: ah, eu não entendi. Dá para você dar um exemplo mais prático, né? Dá para você explicar como isso funciona na prática? Bom, pessoal, eu acho que é o seguinte: e tal empresa de um jeito, o que você acha, porque ela aconteceu isso? Eu olho assim, eu sempre me sinto numa saia justa, porque assim, normalmente perguntam de empresas que eu nem acompanho, nem tenho na minha carteira e não tenho a menor pretensão de ter, como se eu soubesse, se eu fosse fazer uma análise. Então a pessoa acha que o mundinho dela ali é o mundinho de todo mundo, né? Ah, que eu tenho aqui tal papel, não sei o que. Eu não preciso ter opinião sobre isso aí. Se eu não me debrucei para pensar, ou se a minha estratégia de investimento não exige isso, por que a pessoa acha que eu vou saber sobre isso? Eu acho que ela tem que perguntar para um analista, ou ela mesmo tem que fazer o dever de casa, né? Um analista que cobre aquele segmento, aquela empresa. Então, assim, assume-se que o Bona fala de finanças, então ele sabe das empresas. Vou perguntar qualquer empresa que tem 400, ele sabe, não faz nada o dia inteiro, só fica fazendo isso, e que nem é isso. Eu tenho muita coisa que eu faço jiu-jitsu, quando eu estou em São Paulo, certeza, quando eu estou em outros lugares, eu estou pegando onda, estou fazendo pilates, né? Estou lendo, realmente eu faço muita coisa que não é isso aí, né? Isso aí, esse acompanhamento de mercado demandaria muito tempo, e eu acho que seria um tempo muito, muito inútil, que eu usaria muito mal. Então eu prefiro pensar nas outras coisas que me trazem qualidade de vida e que me ajudam a me desenvolver, inclusive, né? Então, não sei, não tenho a menor ideia sobre 400 empresas da Bolsa, talvez eu não tenha nem sobre 10, né? Então esse é um ponto interessante, e aí eu vou entrar aqui no nosso conteúdo, né? Porque o importante é a gente entender conceitos mais do que casos concretos, né? Por quê? Porque quando você compreende um conceito abstrato, ele é prático também. Se você ouvir um conceito e não entende o quanto ele é prático, então é um problema seu de compreensão daquilo que está sendo exposto e vínculo com a realidade. Então, talvez um problema de imaginação, né? Como que você consegue imaginar uma coisa para outra, né? Então, você vê, por exemplo, quando você vê uma criança brincando de carrinho, ela não está brincando de carrinho. Cara, ali tem uma aventura. O carrinho, o braço do sofá é uma montanha íngreme que ele está passando e tal. Ele tem uma capacidade de imaginação. Então, que linka aquele carrinho ali que ele está passando no braço do sofá com o imaginário dele. Então, a capacidade dele imaginar cria situações. Daí é tão importante ler, né? Então, beleza, mas qual a ideia aqui? A ideia é que, assim, por exemplo, matemática. Matemática é um negócio 100% imaginário.
Se eu falo para você que 2 mais 2 é 4, ou 2 mais 3 é 5, ou 5 vezes 2 é 10, repare que você fala, não, mas você falou de um caso prático. Isso não é prático, isso é 100% abstrato. Não existe o 2, não existe o 3. Não existe isso na realidade. Você não vê um 2 andando pela rua, você não vê um 3 andando pela rua. Porém, quando você aprende que 3 vezes 4 é 12, e você chega num boteco, marca lá um boteco, uma cachaçada de final de ano com meia dúzia de conhecido, meia dúzia não, uma dúzia, 12, você chega no boteco primeiro, você olha e fala, aqui as mesas têm 4 lugares, então eu vou precisar de 3 mesas, porque 3 vezes 4, 12. Ok, maravilha. Então, quer dizer, você pega a informação que 3 vezes 4 é 12 e usa nas cadeiras. Só que a cadeira não é o 3 e nem a mesa é o 4. Mas a cadeira não é o 4, nem a mesa é o 3. Mas você pega aquele conceito e joga naquela realidade. Então, por exemplo, se você vê que eu preciso de 2 litros de suco laranja, e para cada litro eu uso 5 laranjas, eu não sei se estou chutando, tá? Então eu vou precisar de 10 laranjas. O 2 não é laranja, né? O 5 não é laranja, o 5 é uma maneira abstrata de quantificar. Só que aí, pela minha compreensão conceitual, eu posso usar esse 2, esse 3, esse 4, em cadeiras, em laranjas, em litros de suco. Eu posso olhar, por exemplo, eu posso entender, e às vezes sem fazer conta, né? Aqui você anda, em São Paulo você anda na farmácia, alguns mercados assim, eles colocam umas caixinhas para umas casinhas de pet. A pessoa às vezes vai com o cachorro fazer compra, bota o pet ali, ele tem um lugar para tomar água e comer ração, e uma casinha ali, né? Enquanto você faz sua compra tranquilo, o pet fica lá sossegado. Mas é lógico que se você tiver uma girafa, você não vai conseguir levar ali, né? Ou um cavalo, né? Vamos pensar que a girafa é mais difícil a pessoa ter, mas um cavalo, a pessoa vem de cavalo, ou um boi. Você olha para aquela casinha ali e você vê que o boi não vai ficar ali dentro. Mas você nem precisa fazer conta nenhuma, você não sabe, mas você sabe que o volume do boi não é possível de colocar no volume do cálculo do volume da caixinha. Porque conceitualmente você compreende, visualmente você percebe. Então o volume, né, a percepção de volume, ela existe de tamanho e tudo, independente de você saber inclusive os números. Você não precisa saber, né? Então quando a gente aprende conceito, a nossa capacidade de usar essas coisas para o aprendizado, para transpor e levar para os casos concretos, são coisas mais importantes. Então, assim, o aprendizado está no conceito, não está no caso prático. Quando você não chega para o seu professor de matemática, o professor de matemática me deu a aula lá, quando eu era, não sei o quê, criança. Tá, ele coloca ali, fulano tem 3 pera e 5 cachos de uva, 5 pêssego. Quantas frutas tem ao total? Ele te dá exemplo justamente para você entender que os números isoladamente são abstrações e que ele te busca lá a relação disso com algo concreto, algo real, algo que você enxerga no mundo real, para poder você aplicar o conceito. Então, quando a gente fala disso, assim, empresa tal, tal coisa, o que você acha dela? Eu não sei o que eu acho dela, mas vamos olhar os conceitos do que é uma boa empresa, vamos olhar aquilo que a gente fala que é um conhecimento, é uma noção conceitual de investimento, de alocação, de não sei o quê, para chegar num diabo de uma empresa que significa sei lá quantos por cento da carteira do indivíduo e que parece aquilo que aquela coisa até importante, nem tem esse grau de importância todo, porque é uma fração de uma parte de longo prazo que é uma parte da carteira e que quando você está juntando não é a maior parte da carteira. Então às vezes a gente perde tempo em coisa besta, que era melhor aprender o conceito, porque o conceito você vai usar para aquela empresa e para todas que você vier aprender ou olhar no futuro. Entendeu? Então, assim, a capacidade que a gente tem de aprender é de conceito. Se a gente só vai falar do caso concreto, aí você pega uma determinada ação e olha ela toda, parece que nada daquele esforço que você fez ali de avaliação serve para a próxima empresa do lado. E aí, além de ser meio que uma burrice de aprendizado, uma deficiência de aprendizado,
ela ainda gera um trabalho absurdo, porque você vai ter que começar tudo de novo, como se cada coisa fosse totalmente específica e exclusiva, quando na verdade não é. Você conceitualmente consegue usar as mesmas ferramentas, ou similares, ou saber quais usar em cada situação. Então, por exemplo, você olha dois cachorros, né? Você olha dois cachorros, aí você olha mais dois cachorros, 4 cachorros. Aí você olha dois cachorros e 2 gatos, não são 4 cachorros nem 4 gatos, são 4 animais, mas não são. Então isso é como que você vai percebendo tudo através de um conceito matemático 100% abstrato, né? 100% abstrato. Mas a gente consegue usar no dia a dia. E você não chega lá pro professor lá e fala: professor, de matemática lá, deixa eu tirar uma dúvida, deixa eu ligar pro meu professor de matemática aqui, eu tenho o telefone dele aqui, ele me deu aula na 4ª série, ou na 3ª, ou na 2ª, sei lá. Professor, eu tô vendo aqui 2 gatos e 3 coelhos. Quantos animais tem aqui? Você pode me ver nesse caso específico aqui, me dar um exemplo prático? Você não liga, por quê? Porque você aprendeu, você não tem essa dúvida. Você vai usar para aquilo que você quiser. Você não vai ligar para ele e falar: professor, eu estou aqui planejando aqui na minha empresa uma área de convivência aqui, né, uma área de descompressão e tal, e eu vou fazer uma áreazinha que eu quero que caiba até 12 pessoas simultâneas. Então estou pensando nos sofás, eu vi um sofá bacana aqui. Cada sofá, quantos sofás eu coloco? Professor, quanto que cabe cada sofá? 3 pessoas. Então 4 sofás, você espalha aí 4 sofás. Você não precisa disso, porque você entende que 3 vezes 4 é 12, seja 3 e 4 cadeiras no bar ou sofás. Não importa, entendeu? Então, no mundo dos investimentos acontece assim: me dá um caso concreto de que o Tesouro Selic rende mais do que a poupança. O Tesouro Selic rende mais do que a poupança? Por quê? Porque o Tesouro Selic rende 100% da Selic e a poupança rende 70% da poupança. Não, mas faz a conta prática. Mas a conta prática é essa. Independente, ele 100% de X ou 70% de X. O que é maior? Seja X qual for, não importa qual o X, se o X é cadeira, se o X é cachorro, se o X é girafa ou se o X é sofá, 100% rende mais do que 70%. Não importa o valor, não precisa ser feito conta nenhuma para você compreender isso. Entendeu? Mas é porque tem o imposto. Entre 100 e 70 tem 30. Se o imposto for menor que 30, qualquer que seja o valor, concorda que o 100 vai render mais do mesmo jeito? Acabou. Não importa. Não importa mais nada. Já está resolvido sem fazer conta. Não, mas dá um exemplo aí. Se render 10%, aí quer dizer, não precisa. Não precisa dar o exemplo prático. Toda vez que a gente cai no caso prático, a gente está fugindo de aprendizado e a gente está indo para a preguiça. Por quê? Porque todo caso prático nada mais é um desdobramento do que um aprendizado conceitual. Não é verdade? Então, se eu entendo o conceito, eu não quero que faça conta. Pediu para fazer conta já significa que não compreendeu porra nenhuma do conceito. Né? Porque o conceito já te mostra, qualquer que seja a situação. Mas aí depende, né? Se vai ficar 3 anos ou 2 anos. Não, depende que a alíquota vai ser diferente, mas todas elas vão ser menores do que a diferença entre essas duas coisas. Então, ponto, está resolvido. Entre uma coisa e outra, você não tem dúvida do que rende mais. É verdade. Aí você pensa assim: mas tem o IOF. Sim, mas o IOF é até 30 dias, a poupança rende até 30 dias? Não, então por que nós estamos falando aqui? Conversa de doido. Se eu entendo o conceito, eu deduzo tudo sem fazer conta nenhuma, pô. Não preciso fazer conta. Então, assim, é importante a gente sempre ter a clareza de que quando a gente compreende conceitos, os casos concretos a gente vai usar a aplicação disso naturalmente. A gente não precisa de exemplos em casos concretos. Pode para fixação, por exemplo, se tal coisa, mas pode ser totalmente hipotético. E aí, quando eu estou falando disso, me perguntam sobre uma ação, ou sobre o que você acha de tal coisa. Não tem conceito, porque não sabe como que se decide, não sabe como que o planejamento individual está incluído nisso, que eu acho de qualquer coisa, em que aspecto.
se eu acho o nome bonito, esse título tem um nome bonito, se eu acho que ele rende mais comparado a quê, e para quem, que nível de risco e para qual planejamento, né? Então tem tanta coisa que, assim, é falta de conceito. Então, assim, não adianta ir para o caso concreto. Eu preciso tomar uma decisão agora. O que é melhor para mim? Meu querido, sem o conceito, qualquer decisão que você vai tomar é um chute. Então faz um nido unité, roda uma roleta, joga um dado e escolhe. Porque não tem conceito aí por trás. Você não tem o conceito do que você quer fazer. Você não compreende. Então é tudo um chute. E sabe o que acontece quando faz isso? Você está normalmente atrás de uma rentabilidade maior, que não deve ser uma meta. A rentabilidade não é uma meta, é uma consequência de determinadas coisas que na maior parte das vezes estão fora do nosso controle. Então você está pensando na rentabilidade e você não está pensando o que acontece com aquele investimento, né? Então, problema, ações. As ações sobem, as ações descem, as ações dão pirueta, as ações vão para um lado, vão para o outro. E isso é da normalidade das ações. Uma vez que você entende o conceito do que é uma ação, que uma ação é uma empresa, aí você entende o conceito do que é uma empresa, porque muita gente não sabe o conceito nem do que é uma empresa. Porque uma empresa não chega e sabe quanto que ela vai vender de, sei lá, uma padaria, ela tem uma média de venda e tal, mas ela não consegue projetar com exatidão quantas bisnaguinhas ela vai vender, ou quantos croissant para o ano inteiro antecipadamente, e tudo que vai acontecer, se o funcionário dela vai pedir demissão, se não vai, se ela vai ter que contratar outro, se ela vai ter que demitir alguém que roubou o dinheiro do caixa, enfim. Ela não tem essa previsibilidade. Se vai aparecer um concorrente do lado, se vai ter uma pandemia, ela não tem como saber. Então, você precisa compreender o que é empresa. Você compreende o que é empresa, você compreende o que é ação. Você compreende o que é ação, você não se assusta mais com as oscilações, porque você entende o conceito do que é uma ação. Então, o que vai acontecer no ano eleitoral? No ano eleitoral as ações vão subir e descer como todo ano, talvez mais ou menos em função de fofoca do dia a dia. Acabou. O conceito é uma empresa, os caras estão lá trabalhando, estão indo lá todo dia. Se você aprende isso, você não está mais preocupado com as oscilações que são da natureza do negócio, entendeu? E também aquelas coisas meio ceguetas assim, né? Vou olhar o dividend yield. Nossa, o dividend yield está ótimo, né? A gente teve um papo sobre isso um dia desse aqui com os alunos no Telegram aqui. E, mas não é isso, não é, quantas vezes eu já falei, eu quero ação de dividendo, sim, você quer dividendo, quero, aí tem uma ação que paga um dividendo gigante porque a empresa está desinvestindo e está encolhendo, isso você quer? Não, então você não quer o dividendo, você quer uma empresa boa, promissora, né? Pode ser que ela seja boa pagadora de dividendo ou não. Então assim, tudo você tem que aprender o conceito. Uma vez que você aprende o conceito, você leva para a realidade. E aí você aplica, não em um caso concreto, mas em vários casos concretos. Então, quando há o aprendizado, justamente é isso que acontece. Eu, com determinado conhecimento, eu posso aplicar ele múltiplas vezes ao longo de anos e décadas. Com esse aprendizado, vou fazendo pequenas evoluções, mas é o uso daquele aprendizado em escala. Se eu quero cada ação pontual, não há aprendizado. Se eu quero saber uma situação pontual de um investimento ou de uma empresa, eu não estou buscando aprender nada. A única coisa que eu estou buscando é a sensação de aprendizado, mas não é aprendizado, porque se eu não conseguir aplicar aquelas mesmas coisas em escala, em várias outras empresas, conceitualmente, para usar em vários casos concretos, eu não tenho aprendizado. Teve uma situação pontual específica ali, que é como resolver um problema do dia a dia rápido, ali, só isso, uma urgência, um incêndio, e que você não é capaz de resolver o próximo incêndio, porque você não ficou com nada de aprendizado, porque aquele caso era específico, para aquela janela de tempo, para aquela avaliação ali, que daqui dias já não serve mais de parâmetro. Então, eu fico triste quando eu vejo a pessoa falar assim, não, dá um exemplo prático. O exemplo prático é o conceito. Se você não tira do conceito o exemplo prático, igual o pessoal fala, mas na prática é diferente. Não. O que é o conceito? O conceito é a transcrição do que acontece na prática. Então o conceito e a prática são a mesma coisa, só que um está escrito e o outro está realizado, né? Está acontecendo, está vivo, está na realidade, e o outro está numa documentação que não é a realidade. A letra do que está escrito no conceito não é a própria realidade. Então quando você coloca assim, a ação é um pedaço de uma empresa, ponto, você escreve isso, essa frase não é uma ação, embora ela, usando palavras, queira explicar o que é uma ação, mas ela não é a ação, certo?
Então, mas é uma transcrição do que é uma ação. Então a gente precisa usar esses conceitos. O conceito é uma transcrição da prática. Na prática é diferente. Quando que é uma prática diferente? Quando o seu comportamento atrapalha. E aí não é um problema, porque você não compreendeu o conceito. O seu comportamento atrapalha quando você não compreende o conceito. Se você compreende os conceitos, seu comportamento atrapalha menos. Ou você ainda não adquiriu os conceitos, os conhecimentos, né, os conceitos importantes para a tomada de decisão. E aí você sabe, mas não sabe decidir. Aí você tem que entender que você tem que aprender os conceitos de tomada de decisão. E não o conceito específico daquele produto ou daquilo ali. Aí você vai se desenvolver naquilo. Então, sempre a gente tem que ser capaz de entender os conceitos. E a partir daí, um conceito bem elaborado vai nos dar escala de aplicação e de uso. Eu vou usar aquele mesmo conceito em diversas coisas. E, inclusive, muitas das vezes, a gente usa conceitos de coisas diferentes, coisas que não foram os gatilhos de aprendizado em outras coisas. Às vezes você aprende uma coisa de mercado financeiro que você aplica na sua empresa, ou que você aprende uma coisa na sua empresa que você aplica na sua seleção de ações, ou que você aplica, que você estuda sobre tomar decisão e aplica na maneira como você faz um processo seletivo no seu setor, né? Então é a maneira que você vai explorando ainda mais o aprendizado de conceito. Então, acho que era isso que eu queria falar para esse podcast aqui. Vamos focar muito nisso e compreender que eu só entendo algo se eu entendo o conceito. Se eu consigo compreender a ideia, e essa ideia pode ser replicada em várias situações práticas reais. Então, assim, eu focar na situação prática real não me dá o conceito. Tá? Ele me dá uma experiência, sim, que é parte do conceito genérico que pode ser aplicado para todos os casos. Mas ele não te dá a noção do conceito. Então, se eu aprendo o conceito, eu vou aplicar em vários casos de maneira escalável, né? E essa é a grande vantagem do conhecimento. O grande vantagem do conhecimento é justamente a possibilidade de você aprender uma coisa que você possa usar várias vezes, porque aí assim é quando a gente fala, o conhecimento está com você, ninguém te tira. Por que o cara não te tira? Não é porque eu soube resolver um problema lá atrás, eu vou ficar, eu soube. Não. É porque eu posso resolver problemas desse tipo de novo e para sempre. É por isso que o conhecimento fica, né? Então é isso aí. O aprendizado está no conceito, tá? Os casos concretos poderiam ser casos reais ou casos de hipóteses de solução, cases, né? Apenas. Beleza? Então é isso aí. Valeu, até o próximo podcast. O Bonacast é apoiado pelo BTG, a plataforma de investimentos do maior banco de investimento da América Latina. Abra sua conta e dê um BTG nos seus investimentos.